Eu só quero aqui colaborar naquela parte quando se refere ao Riacho Ipuçaba. Realmente, eu entrei com essa propositura aqui nessa casa, da transposição do Riacho Ipuçaba para o Açude do Bonito, porque nós sabemos do problema que hoje é o Bonito. Aquela região toda era emprego e renda era gerado pelo Açude do Bonito. Todas aquelas famílias daquela região cresceram em torno daquele açude. Aquele açude é quem fazia o crescimento, era o carro-chefe daquela região. E a cidade do Ipu se beneficiou anos e anos daquele manancial, daquele reservatório. E hoje eu digo mais que de muito tempo para cá, aquelas famílias ficaram órfãs. Elas ficaram órfãs, o seu emprego e renda, a fonte de emprego e renda e alimento daquelas comunidades, elas foram retiradas. Então, nada mais do que um direito daquela região toda para que o Açude do Bonito seja revitalizado novamente, com desvio de qualquer riacho para dentro dele, para que ele possa ser novamente e vir funcionar como uma fonte de emprego e renda daquelas comunidades, porque dali se tirava o gado que dava o leite, o queijo, as capineiras ali, o peixe que aquelas pessoas vendiam, se alimentavam, e nada disso tem mais. E deixei por último aqui para saudar o meu parceiro e amigo Adalto Pontes. Sempre que se encontramos, realmente é aquela alegria. E quando falo em Adalto Pontes aqui, Adalto, eu vou lá nos anos de 2010, aonde tivemos a grata surpresa de ampliar muito mais ainda as nossas amizades, as nossas parcerias, quando fomos nomeados diretores da Secretaria de Esporte do município. E eu digo isso porque foi eu, o colega Mongo e Adalto Pontes, como nosso assessor especial daquela casa, aonde tivemos a oportunidade, por noites e noites, de traçarmos planos, de fazermos planejamentos, aonde, Adalto, hoje a gente vê aqui muitos de nossos planejamentos, eles em prática, quando naquela época muitas pessoas colocavam em dúvida, mas nós sabíamos que nós estávamos corretos. A gente vê aqui, primeira e segunda divisão, com seus diversos critérios, deixamos lá tudo planejado, e hoje aí, dando certo no município de Ipu. A gente vê aqui aqueles planejamentos que fizemos a visita ao secretário de esporte naquela época, Ferruz Feitosa, quando levamos toda uma demanda do município de Ipu, fizemos as discussões para implementar no município de Ipu, o Ceará Aventura. Quem não lembra do Ceará Aventura aqui dentro deste município, que na época, nós aqui na Secretaria de Esporte, naquela época, a gente se via apertado mesmo, porque era um movimento absurdo, o Ceará Aventura. Quem lembra aqui nessa cidade, daquele movimento, onde nós criamos estruturas de voo livre, nós sabemos que é um esporte mais elitizado, mas nós sabíamos do potencial do emprego e renda que traria para a nossa cidade. Nós sabíamos também a outra modalidade esportiva que aqui criamos, foi o bicicross. Nós trouxemos para essa cidade com a construção da pista, a compra de 20 bicicletas para que aquelas crianças carentes pudessem ter a bicicleta para praticar aquele esporte criado por também, nós aqui nessa casa, criamos várias coordenações, a coordenação de futsal, que era com o Júnior Meli, a coordenação de futebol, que era com o Neném Ipu, e mais uns amigos lá, João de Deus e outros, né, Adalto? Que iria cuidar das seleções principais e da base do nosso esporte. A coordenação das artes marciais, que era com o professor Sereia. Tudo isso e muito mais fizemos esses planejamentos aqui nessa cidade, e que a gente viu naquela época a empolgação do município de Ipu, que a gente viu que aquele nosso planejamento era um planejamento avançado. Muitas das pessoas não chegavam a acompanhar a nossa visão daquela época, mas que hoje nós sabemos, Adalto, que nós estávamos certos. Nós estávamos certos. Quando eu quis a autonomia da secretaria, aí é outra coisa, aí é outra história. E para não ter autonomia e ser ordenador de despesa, eu também não concordei. Porque o ordenador de despesa, lá no final, é quem paga todo o pato. E nós sabemos disso. Quem vive em gestão pública sabe que o ordenador de despesa, ele no final, o que der certo, talvez que ele não seja lembrado. Mas o que der errado é ele quem vai prestar conta com a justiça. E nessa forma aqui eu não concordei, não aceitei e deixei de ser ordenador de despesa naquela época. Inclusive eu estou revelando isso hoje, talvez que o Adalto nem sabia ainda disso, mas foi justamente por essa causa
que eu não aceitei, como não ia ter autonomia dentro do esporte, eu também não aceitaria ser ordenador de despesa. Eu quero aqui ainda me ater ao esporte do nosso município e quero aqui parabenizar e render homenagem aos dirigentes de futebol do nosso Ipu, porque realmente são verdadeiros heróis, são aqueles que sustentam esse futebol no município de Ipu, são aqueles que ostentam a bandeira do esporte. E eu quero aqui deixar os meus parabéns, porque realmente são heróis, são pessoas simples e humildes, mas que conservam lá no seu lugarejo, por longe que seja, ou nos bairros mais distantes do município de Ipu, eles têm as suas equipes de futebol, e que eu disse aqui no dia da reunião do Congresso Técnico, no dia que eles descobrirem o valor, a importância que eles têm na movimentação da economia desse município, na parte do esporte, eles vão saber reivindicar e realmente ter o seu valor reconhecido, que até hoje, nem esse que está aqui, nem os que passaram, souberam reconhecer o tamanho que é a grandeza de cada dirigente de futebol do município de Ipu. Pois não. Uma parte, por favor. Hilton, primeiramente, lhe parabenizar pelo seu belíssimo trabalho, que você é um grande vereador, e não é fácil mesmo, Hilton, ser dirigente de equipe de futebol no interior. Você sabe disso, você que fez um time aí, no papel, o melhor time do Campeonato Poense, viu, Adriano? O time do Hilton, do Riacho, ele parabenizar. Você sabe que não é fácil. Você levou os melhores jogadores da cidade. Não sei como é que você está fazendo. Mas você está fazendo é mágica. E lhe parabenizar pela vitória do Riacho em cima do Boca Juniors, onde é o time que eu ajudo também. Por 3-1, né? 2 gols do Giovani e do Jorge. Também parabenizar o grande atacante Romário, lá do Macaco, que está jogando pelo Corinthians. Ele fez 3 gols em cima do Teixeira, foi 4-1 a partida. E parabenizar todas as equipes. Nós somos amantes do futebol e do esporte, né? Estávamos lá presentes. Meus parabéns. Muito obrigado, colega. Eu também só quero deixar aqui os meus parabéns a todas as equipes que estão disputando o Campeonato Ipuense de primeira e segunda divisão, e deixar os meus parabéns pelas grandes equipes, o grande jogo de futebol que foi lá na exposição Campo 1, onde o Brasil de Dois Riachos, mesmo com 2 jogadores a menos, conseguiu ainda uma vitória de 3-1. Eu quero deixar aqui meus parabéns. Agora quero me dirigir um pouco aqui sobre a educação do município de Ipu. E quero utilizar esta tribuna e servir como porta-voz da nossa população mais sofrida em termos de educação. Fui procurado por diversos pais, mães de alunos, pedindo que eu fizesse aqui um apelo à gestão municipal sobre o problema do fornecimento de fardamento escolar. E quero aqui ser bem justo. Quando me veio esses pedidos da população, das mães e pais de alunos, com relação a material escolar, a fardamento escolar que não vão ser cedido às crianças carentes, eu fiz questão, por questão de justiça e responsabilidade, de verificar junto à direção das escolas da região se isso era uma imposição, era uma obrigatoriedade que estava sendo imposta aos pais de aluno. E eu tenho aqui a minha consciência tranquila de poder dizer realmente que não é uma imposição, é para aqueles que possam comprar o fardamento. Mas eu quero aqui me valer dessa tribuna e fazer um apelo ao prefeito municipal, que forneça esse material àquelas crianças carentes, porque se aquelas crianças pudessem estudar em colégios particulares, realmente elas não estavam no município, e que realmente, quando os pais fazem um apelo, é porque realmente é necessário, eles não podem comprar realmente, porque muitas das mães e pais do interior e da periferia do município, quando muito tem, recebem um Bolsa Família, e quando muitos foram cortados. Então, as condições hoje da economia do nosso município, do nosso estado e do nosso país, é uma situação como todos conhecem. E eu quero deixar aqui o apelo à gestão municipal para que esses fardamentos sejam comprados, sejam doados realmente para aquelas crianças que precisam, o material escolar para aquelas pessoas que realmente precisam. Eu quero deixar esse meu apelo aqui à gestão, e em nome dos pais e mães, eu quero e nós desejamos que realmente ele possa fazer isso, porque não estão fazendo por pessoas abastadas, por pessoas simples e humildes. Wilton, uma parte, colega. Pois não. Eu também, colega, recebi muitas reclamações com relação ao fardamento e também o material escolar. Esses papelzinhos, caneta, lápis. E nós sabemos muito bem que 40% dos recursos do Fundeb, boa parte, é para comprar material para as escolas.
Então, se essas crianças estão estudando em escola pública, é porque eles não têm condição de estudar em uma escola melhor. Se existem os recursos do Fundeb direcionados para a compra desse material, a obrigação do senhor gestor é comprá-lo. Então, eu também me associo às suas palavras e também quero fazer uma outra reclamação. Existe, em quase todas as escolas do interior, devido às chuvas que foram fortes, que não houve um reparo nas escolas, no retelhamento, muitas goteiras, e algumas escolas tiveram que interromper as aulas, molhou todo mundo. Então, eu acho que esse trabalho deve ser feito no início, antes de iniciar as aulas, porque é muito importante. Na sua própria casa, se você não fizer um retelhamento todos os anos, no final de ano, você corre um sério risco de se molhar, né? E é o início de ano muito conturbado na nossa educação. Tomara que não aconteça o que aconteceu no ano passado. O senhor prefeito demitiu, tirou todos os cargos comissionados dos diretores e dos coordenadores. Não tem nenhuma previsão de quando eles irão voltar. E sendo assim, as escolas, quase todas elas, é muito difícil uma diretora, uma coordenadora que tem 100 horas, que ela tinha 200 horas, que era ampliada, tinha um cargo de comissão, ela ia 200 horas para uma sala de aula. Eu duvido que alguma vá. Então, esperamos que aconteceu ano passado, que o senhor prefeito só foi readmitido novamente esses servidores lá para o mês de junho, maio ou foi junho, se eu não me engano. Ok, Hilton? Pois não, tio Olino. Oi, Hilton. Eu tinha ainda outro assunto aqui com relação à agricultura, e eu vou simplificar aqui e dar uma resumida no nosso município aqui com relação ao programa Garantia Safra. Nós sabemos que o Garantia Safra é uma indenização que o governo faz quando os níveis de produção não atingem ao menor nível desejado. Então, o agricultor ele é agraciado com essa indenização quando as chuvas não atingem aquele menor nível. Então, aqui no município, aonde a gente anda, eu acredito que os senhores vereadores, aonde anda, o assunto de todos os agricultores é perguntar, querer saber com relação ao Garantia Safra. O IPU vai ou não vai receber? Como diz aquela velha, vai ou não vai receber o Garantia Safra? Se não vai, quem foi que emitiu o laudo? Eu estou deixando essas interrogações aqui para que as pessoas responsáveis pelas pastas ou pela pasta venham a público dar uma resposta aos nossos agricultores. Colega, o município do Ipu vai ou não vai receber o Garantia Safra? Pois não, Ivo? Na realidade, esse laudo, quem dá é a Emates, né? Ele dá esse laudo antecipadamente, é eles quem fazem o levantamento da safra, se tem um percentual, me parece que se for atingido, não entra, não recebe. Certeza. Mas me parece que isso a Emates é quem faz esse laudo, viu? Então, Ivo, isso é que os agricultores querem saber, para acabar com essa celeuma de uma vez por todas. O IPU vai receber ou não vai? Porque se não for, tem que dizer quais foram os motivos, ser apresentado o laudo, dizer porque choveu acima da média, a produtividade foi além da média também, então nesse ano o município do Ipu não vai receber, ou vai receber mesmo que atrasadamente, mas vai receber. E eu deixo aqui esse meu apelo à gestão municipal, através da Secretaria de Agricultura do município, a Emates, para que venha responder logo aos agricultores do município de Ipu, para que as pessoas fiquem bem informadas e fiquem sabendo se vai ou não vai receber. Muito obrigado a todos.